pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que
Bom dia, graça e paz. Esse sermão tem o propósito de, via vídeo, tem o propósito de estar suprindo o sermão que nós estaríamos ministrando no culto pela manhã. Mas antes de eu falar do sermão e ir para o texto bíblico, eu gostaria que você, aí na tua casa, fechasse os seus olhos junto com a tua família e orasse comigo pedindo a bênção de Deus sobre este momento onde nós seremos alimentados através da palavra dele. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por nossas vidas, por Teu amor e Tua misericórdia. Obrigado a Deus por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio e o nosso socorro presente. Muito obrigado. Nós lhe pedimos a Deus para que o Senhor nos ensine nesta manhã, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos instrua de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Transforme as nossas vidas, que a Tua palavra, que é o poder, a Tua palavra, que é eficaz, ela possa produzir em nossos corações transformações, mudanças, para a honra e para a glória do Teu nome. Fale conosco, a Deus, em o nome de Jesus. Amém. Vivemos dias difíceis. Parece que uma nuvem escura, ela parou em cima das nossas cabeças e ela custa ir embora. Crise econômica, crise política, instabilidade, desemprego, agora o Covid-19, que já estamos aí enfrentando há mais ou menos um mês e pouquinho, diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando, sem contar aqueles que de cunho pessoal, que você enfrenta dentro do teu lar, que você encara como trabalhador, como patrão, tantos desafios. Entretanto, é importante que você e eu entendamos, é necessário, nesses dias difíceis, vivermos com convicções. É importante que você e eu tenhamos convicções em dias difíceis. Por isso, eu gostaria de refletir com você convicções em tempos difíceis. E dentro desse pensamento, eu gostaria de refletir com você várias temáticas a respeito de pessoas na Bíblia que tiveram convicções ou de princípios, de verdades bíblicas que você e eu precisamos nutrir em nossos corações, para que nós não nos percamos, para que nós não venhamos sucumbir diante desses dias difíceis. Quando você vai para a Bíblia, eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia e a abrisse em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 é o livro da criação, que vai expressar a criação de Deus. Ele vai nos dizer no capítulo 2, no verso 15 até o verso 17, verdades absolutas que você e eu precisamos tê-las como convicções nesses dias. Não só apenas nesses, todo o trajeto da nossa vida, mas sempre que alguma situação nova se levanta, alguma adversidade nova se levanta, muitas pessoas questionam Deus, muitas pessoas questionam o amor de Deus, muitas pessoas acabam pensando que pode ser sim que Deus criou as coisas, entretanto Ele deve ter criado e abandonado. Quantas pessoas não pensam assim? Portanto, eu queria que você desse atenção a esse texto de Gênesis capítulo 2, do verso 15 até o verso 17. Eu vou ler e o texto diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É Deus falando aqui o seu propósito. É Deus estabelecendo aqui regras. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, verso 15, nós vamos perceber que Deus, ao criar
ele cria todas as coisas em perfeição. Quando Deus criou, a sua criação, ela expressava o próprio Deus, ou seja, a perfeição. Não havia aquecimento global, não havia cadeia alimentar, não havia tsunami, calamidades, violência, morte, não havia ódio, traição, pandemias, não havia. O mundo funcionava perfeitamente, harmonicamente. A criação, ela cumpria o seu papel. Não havia nada de ruim, de maldade. Tudo perfeito. Diz a Bíblia que Deus cria o homem e Deus o coloca no jardim do Éden. A palavra Éden no hebraico significa prazer, deleite. Deus cria o homem e o coloca num lugar bom. Deus cria o homem e o coloca num lugar perfeito, de prazer, de deleite. Deus criou tudo perfeito. Portanto, diante de dias difíceis, uma das convicções que você e eu precisamos ter é: Deus criou tudo perfeito. Logo, tudo que vivemos não tem nada a ver com o princípio da criação. Deus, ao criar, Ele cria com harmonia, com perfeição. Deus criou tudo perfeito. Você precisa ter isso no teu coração. Diante das tristezas, diante da dor, diante da perda, diante do sofrimento, lembre-se, quando Deus criou os céus e terra, ser humano, Deus os criou perfeitamente. Perfeitamente. O segundo princípio, ou a segunda convicção que você precisa ter, é que Deus, ao criar, Ele estabelece propósitos claros para a sua criação. Deus não deu informações ofuscadas. Não, Deus deu informações claras, específicas. E quando você olha no verso 15 de Gênesis 2, você vai perceber quais são essas informações, ou quais são esses propósitos que Deus estabeleceu para o homem. Gênesis 2,15 vai nos dizer que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, quando Deus cria o homem e Deus o coloca no jardim do Éden, no jardim do prazer, de deleite, onde tudo funcionava em perfeita harmonia, Deus dá para esse homem algumas orientações claras. Primeira, cuidar do jardim. E a ideia aqui do cuidar, na palavra original, também traz a ideia de trabalho. Ou seja, Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse assim, agora você vai trabalhar, você vai cuidar, você vai proteger, cultivá-lo. Deus diz para o homem, cuidar do jardim e cultivá-lo, mantê-lo. Eram orientações claras, foram orientações claras para o homem. O que nós vivemos hoje no nosso contexto, nós vivemos porque o homem deixou de cuidar e cultivar. O homem se tornou ganancioso. O homem quer cada vez mais poder, e por querer cada vez mais poder, ele sacrifica a criação. O homem não cuida, ele não cultiva. Nós maltratamos, nós agredimos, violentamos constantemente a natureza, o ser, ofendemos-nos uns aos outros, ferimos-nos uns aos outros. Essa é a realidade. Por quê? Porque o homem se perdeu com relação ao propósito de Deus. O homem quis ser Deus,
ele quis tomar as decisões, ele quis governar a sua própria vida, ele não aceitou ser governado por Deus, e ao não aceitar ser governado por Deus, esse homem agora sofre as consequências. Não era para ser assim. Tenha essa convicção no teu coração. Deus criou todas as coisas com propósitos, com objetivos, com finalidades. E Deus coloca o homem no Éden e diz: cuida, cultive, proteja, sustente, guarde, trabalhe. Mas o que o homem fez? Ou o que o homem tem feito desde então? Matar, sacrificar. A terceira convicção que você precisa ter, que Gênesis vai nos apresentar, é que Deus, ao criar, Ele proporcionou para a criatura, ou seja, para o ser humano, infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Você precisa ter esta convicção no teu coração. Deus, quando criou Adão e Eva, e Deus os colocou no jardim, Deus deu um jardim inteiro para eles, com várias árvores, variedades de frutos. Se você olhar comigo, verso 16, é isso que o texto vai dizer: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus coloca esse homem no jardim, e Deus diz assim: olha para o jardim e coma livremente. Eu estou dando a vocês possibilidades, infinitas possibilidades. Eu estou dando condições a vocês. Desfrutem. Dou a vocês o direito de partilhar, de comer, de usufruir das coisas do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Comam. Fiquem à vontade. Infinitas possibilidades. Nós jamais teríamos condições de colocar na ponta, na folha de papel, nós jamais teríamos condições de conseguir enumerar ali quais eram as árvores, quantas tínhamos, que tipos de frutos. Eram muitos. Infinitas possibilidades. Comam. Desfrutem. E quando eu olho para o nosso contexto, eu também percebo que Deus tem dado para nós muitas possibilidades. Deus tem dado para nós, proporcionado para nós vida. Deus é quem dá todos os recursos necessários para que você e eu vivamos. Deus nos dá possibilidades, Deus nos dá infinitas possibilidades de vivermos bem, de desfrutarmos daquilo que Ele criou. Deus nos dá. Entretanto, nós não queremos as possibilidades que Deus nos dá. Nós não aceitamos. Queremos criar as nossas regras. Queremos viver de acordo com a nossa vontade. Estabelecemos novos padrões para nós. Queremos agir sem estar debaixo das orientações e das regras de Deus. Deus está dando um campo para Adão. Deus está colocando para ele um caminho longo e diz: Adão, coma livremente. Desfrute, Adão. Mas Adão, ele não conseguiu fazer isso. E é o quarto princípio para nós. É a quarta convicção que você precisa ter no teu coração. Deus, ao criar, Ele estabeleceu apenas uma restrição clara para a criatura, que é o verso 17. O verso 17 diz: mas, é uma adversativa, está fazendo um contraponto com o que foi dito antes. Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, você pode cuidar do jardim, cultivar do jardim, mas, todavia, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma restrição apenas, num vasto, infinitas possibilidades.
Deus está dando para ele apenas uma restrição. Diante de tantas coisas que Deus está proporcionando para ele, Deus agora olha para eles assim: mas apenas uma exigência eu te faço, uma restrição eu te faço. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Adão, fique à vontade para comer de qualquer outra árvore. Pode pegar o fruto de qualquer outra árvore. Só não coma, Adão, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma esse fruto. Por que, Adão? O texto diz: certamente você morrerá. Você vai morrer, Adão. Se você comer o fruto que eu estou proibindo, se você não entender que eu te coloquei num ambiente de prazer, no Éden, num lugar harmônico, perfeito, se você não entender, Adão, que eu te criei com propósitos claros, cuidar e cultivar. Adão, se você não entender, Adão, que eu estou dando a você infinitas possibilidades. Adão, se você não entender e ser tentado, seduzido em comer o fruto que eu proibi, certamente você vai morrer. Por isso tem esta convicção no teu coração: não era para ser assim. Não era para ser assim. Adão desobedeceu. Adão, infelizmente, comeu o fruto que Deus havia proibido. E nós herdamos todas as consequências. Não era para ser assim. Se você chora hoje o drama da morte, se você chora hoje o drama da frustração, se você enfrenta hoje as doenças emocionais, se você enfrenta hoje o desemprego, se você infelizmente passa pela dor da perda, é porque o pecado entrou na história da humanidade. O pecado é algo real. Nós temos a natureza pecaminosa. Herdamos do nosso pai Adão, infelizmente. Porque Adão, ele não se sujeitou à ordem de Deus, à restrição de Deus. O capítulo 3 de Gênesis vai nos dizer que Satanás, ele seduz Eva a comer o fruto. E ele faz isso distorcendo a palavra de Deus. Porque Deus disse que não era para comer o fruto. Deus não havia proibido tocar. Mas Satanás coloca dúvida, ele lança dúvida na mente de Eva. Ele diz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhum fruto? Deus não disse nenhum. Deus só disse apenas um. A mulher se envolveu. Então ela disse assim: não, Deus disse que nós podemos comer. Deus só disse que nós não podemos tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Então a serpente, Satanás ali diz: não, na verdade Deus está equivocado. Vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ela comeu. Aquilo chamou a atenção dela. E ela levou para o seu esposo Adão, e Adão também comeu. Consequentemente, Adão e Eva herdaram ali, ou melhor, passaram a ter ali, não herdaram, passaram a ter ali a morte espiritual. Porque a primeira coisa que eles fazem é se esconderem de Deus. Deus vinha na virada do dia falar com eles. E agora, conhecendo o bem e o mal, desobedecendo a Deus, eles fogem de Deus, eles se escondem de Deus. Mas não só isso. Eles também enfrentariam agora a morte física. Eles não viveriam mais eternamente. E consequentemente, a morte eterna. Portanto, eu queria lhe dizer, tenha essas 4 convicções em teu coração. Deus criou tudo perfeito. Segunda,
Deus criou com propósitos claros. Terceiro, Deus ao criar nos deu infinitas possibilidades. E quarto, Deus, quando criou, Ele nos deu apenas uma restrição. Sofremos por causa do pecado. Enfrentamos as calamidades da vida por causa do pecado. Mas eu tenho uma esperança para você. O pecado sim entrou no mundo. O pecado sim faz parte da história da humanidade. Mas eu queria dar a você uma boa notícia. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeitamente. E quando Adão e Eva pecam, eles se tornam incapazes de se relacionar com Deus em perfeição. E automaticamente eles não conseguem resolver o problema que eles criaram, que é o pecado, que é a desobediência. Diante disso, não podendo resolver o seu problema, que é o pecado, não podendo resolver o seu problema, que é a morte, porque não há nada de bom neles. Agora eles são pecadores e consequentemente nós também somos, e nós também não conseguimos resolver o nosso problema, que é o pecado. Deus, por amor e graça, Ele decide resolver o teu problema e o meu problema, que é o pecado. E o plano de Deus é enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, no teu e no meu lugar, para proporcionar a nós, para nos dar a esperança de vida e vida eterna. Então Cristo vem. E ao morrer na cruz, Deus está sentenciando Ele no nosso lugar. Na cruz, Cristo está sendo punido no nosso lugar. O juízo de Deus é executado sobre Cristo no nosso lugar, porque era para você e para mim morrer. Era para nós. Quem pecou fomos nós. Quem deveria assumir a culpa do pecado, que é a morte? Você e eu. Mas Cristo assume no nosso lugar. Cristo se faz maldito no nosso lugar. Então Cristo morre na cruz. Ele ressuscita ao terceiro dia. E hoje Ele vive para a glória, para todo sempre. Só que aí Jesus te convida a viver para Ele agora. Jesus te desafia a não mais viver sem propósito. Jesus te desafia a não viver mais para satisfazer a tua vontade, aquela restrição que Deus lhe deu, mas para você desfrutar das infinitas possibilidades que Ele te proporciona e proporciona a mim. Jesus nos convida a viver para Ele. Portanto, se você quer viver neste mundo com convicções, tenha Cristo na tua vida. Se você quer viver neste mundo com convicções, coloque a tua vida diante dEle. Permita ser conduzida e conduzido por Cristo. Permita que este livro, a Bíblia Sagrada, oriente a tua vida e direcione. Permita. Jesus resolveu o nosso problema. Se você e eu hoje temos a esperança de salvação, se você e eu temos hoje a esperança de vida eterna, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Portanto, eu gostaria que você, neste momento, fizesse uma reflexão e fosse desafiada a refletir. Primeiro, reflita no amor criador de Deus. Deus, ao criar, criou tudo perfeito. Deus não é um Deus tirano. Deus não é um Deus que tem prazer na dor do ser humano. Deus ama. E Deus ama tanto que Ele cria tudo perfeito. Segundo desafio, tenha a convicção de que Deus, ao criar todas as coisas, Deus as criou perfeitamente.
Tudo que é ruim não tem nada a ver com Deus. Eu sei que por uma questão humana, por uma questão de pecado que está em nós, nós temos a tendência a sempre procurar um culpado. Mas eu queria te dizer, o culpado dessa história não é Deus. Não é Deus. Deus, pelo contrário, Ele é aquele que por amor, Ele resolve o nosso problema. Por isso, gostaria nesse momento você fechasse os seus olhos e falasse com Deus, pedindo a Ele: Senhor, me dê essas convicções. Eu não quero viver esses dias difíceis de maneira incerta, duvidosa, mas eu quero ter convicções no meu coração de que não era para ser assim, de que o Senhor criou tudo perfeito, de que o Senhor estabeleceu propósitos específicos, de que o Senhor nos deu infinitas possibilidades e tem nos dado, de que o Senhor nos deu apenas uma restrição. Eu quero ter isso no meu coração, Senhor. Por isso, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, Deus eterno, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te agradeço, ó Pai, porque Tu és misericordioso. Estamos vivendo dias difíceis, dias conturbados, críticos, mas nós acreditamos no Teu amor, nós acreditamos na Tua graça. Dias sombrios, dias de incertezas, mas diante desses dias nós queremos viver com convicções do propósito do Senhor para a Tua criação, convicções acerca daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor está fazendo, convicções, ó Deus, que possam nutrir em nossos corações a fé, a esperança, o propósito de existência, no nome de Jesus, ó Pai. Como seres humanos, frágeis, pecadores, temos a tendência, ó Pai, de culpar o Senhor diante dos dramas que estamos vivendo. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, nos dê a compreensão, nos dê o entendimento de que o Senhor não tem nada a ver com tudo aquilo que traz dor para nós. O pecado faz parte da nossa história. O pecado entrou no mundo e hoje sofremos a consequência dele. Pai, nos dê a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos dê, Senhor, o Teu perdão. Nos ajude a vivermos para Ti. Nos desafia, Deus, através do Teu amor e da cruz de Cristo, a assumirmos um compromisso com o Senhor, de vivermos o Teu Evangelho, de anunciar o Evangelho. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você seja impactado por essas verdades, que você viva uma vida esperançosa, de acordo com a palavra de Deus. Graça e paz. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor.